Sejam bem-vindos a mais uma dose diária de emagrecimento e hoje eu quero trazer um relato prático, dos meus atendimentos clínicos, onde eu percebo que os pacientes que têm as dietas prescritas pelos nutricionistas, às vezes eles não realizam por justamente a dieta não ser adequada à sua realidade, à sua rotina. É muito comum conversar com pacientes que já tentaram fazer dieta e hoje não seguem, e escutar o seguinte: é porque tinha um café da manhã, mas não me encaixava no meu horário, porque não dava para fazer. O almoço tinha um certo tipo de alimento que eu não conseguia realizar e muitas vezes eu comia fora. O lanche não se encaixava com o meu horário de trabalho. Então veja, o nutricionista, quando ele está pensando em realizar uma dieta, ele precisa compreender a fundo como é a sua vida. E muitas vezes um dia da semana é bem diferente do outro dia. Então imagina que na segunda você tem um certo tipo de atividade que na terça você não vai ter. Então não é possível a gente ter o mesmo padrão de alimentar, de dieta, de rotina nesses dias. Então o nutricionista ele tem que estar primeiro sabendo disso, por isso que quando você for a uma consulta com o nutricionista, você tem que passar como é o seu relato de domingo a domingo, porque o final de semana é o que geralmente prejudica a adesão à dieta, porque o paciente geralmente tem de segunda a sexta bem definido a sua rotina, por conta do horário de trabalho, por conta dos horários de casa, o que tem que fazer, o que deixa de fazer, enfim. Mas quando chega sábado e domingo, são dias mais livres. É dia que o paciente dorme mais tarde, ele, quando acorda, acorda sem apetite, ele quer sair com a família para comer algo fora, e isso faz com que essa dieta fuja da realidade e o paciente não tenha resultado. E aí você me pergunta, quem é o culpado nesse caso? É o paciente ou é o profissional que prescreveu a dieta? Na maioria das vezes é os dois, tá? Porque é preciso haver uma junção, uma harmonia entre paciente e profissional. O paciente precisa primeiro confiar no profissional, relatar toda a sua vida, e o profissional não pode trazer os seus achismos. Tem que compreender como é a realidade do paciente e se adequar a essa realidade, mostrando caminhos de mudanças para que o paciente percorra. Mas não tem como o profissional percorrer esse caminho de mudança, quem tem que percorrer é o paciente. Só que o profissional tem que mostrar outras possibilidades. A grande questão é que tem profissional que vem com a cabeça fechada e diz, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Por mais que seja certo, aquela realidade ainda não está tão acessível para o paciente. E aí ele deixa de agir, ele deixa de realizar. Quer ver isso quando acontece com frequência? É quando o paciente passa por problemas psicológicos, ansiedade, sintomas de depressão, e aí ele não consegue realizar aquilo que tem que fazer, porque justamente falta a motivação. É uma dopamina desregulada no seu sistema nervoso central, onde ele não vê motivação em seguir a dieta. Ele vê motivação, por exemplo, em comer um fast food, ele vê motivação em fazer pequenas pausas beliscando comidas, biscoitos, coisas doces, para aumentar aqueles níveis de dopamina, para que ele se sinta motivado, saciado, feliz. É isso justamente que a gente precisa ir trabalhando, trazendo para o paciente essa melhor relação da dieta, trazendo uma relação entre o paciente e a comida, mostrando para ele que é a partir da comida que o tratamento dele vai ser eficaz, que ele precisa lidar melhor com as escolhas. O paciente precisa aprender a escolher a comida. Ele precisa chegar frente a uma sobremesa que está no horário errado, não é o momento de comer, e ele ter a autonomia de dizer, não quero. O que mais acontece são pacientes reféns dos seus desejos. Eles olham para as comidas e dizem, eu preciso comer, eu preciso beliscar, nem que seja um pouco. E a gente percebe que pacientes que estão bem aderidos à dieta, aqueles que começam a ter resultados, quando eles olham para esses tipos de comida que estão fora da sua realidade, ele mesmo consegue negar. Ele faz, não, não é o momento. Por mais que eu esteja com vontade, mas eu consigo negar minha vontade. Eu sou maior do que isso. E isso faz com que tenha adesão, isso faz com que tenha resultado. Então, dieta fora da realidade é um caminho para o insucesso. Anotem isso. Dieta fora da realidade é um caminho para o insucesso no emagrecimento. Para ter emagrecimento, a dieta tem que estar inserida na sua realidade, mesmo que seja com alimentos que no início possam não ser tão saudáveis. Eu já vi pacientes que de manhã relatavam consumir Coca-Cola. E aí a nutricionista foi, então, ok, vai continuar tomando a Coca-Cola, agora vai ser uma Coca-Cola zero. É interessante a gente fazer esse consumo? Talvez não, a gente tem opções bem mais interessantes, mas a gente precisa compreender que o paciente já tinha aquele hábito, já tinha aquele comportamento.
da Coca-Cola. Então o que a nutricionista fez foi diminuir o impacto negativo desse refrigerante, tornando a Coca zero, tirando o açúcar, que seria o mais prejudicial por entregar calorias para esse paciente. Ah, Felipe, então você está defendendo a Coca zero. Não, a gente está defendendo a troca do hábito, do comportamento desse paciente através de um alimento que não é tão interessante para consumo diário, mas que nesse caso vai ajudar o paciente a começar a compreender que precisa mudar os seus comportamentos e fazer pequenas mudanças. Então a dieta ela precisa se encaixar na sua realidade para que você tenha emagrecimento, para que você tenha hipertrofia. Sem isso, você não vai chegar no seu objetivo final. Essa era a mensagem que eu queria deixar para você hoje. Esse foi o podcast 125. Amanhã, segunda-feira, para iniciar a semana, estaremos juntos aqui novamente. Aguardo você.